E vamos à palavra de Deus hoje em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. Eu quero que você abra a sua Bíblia, pegue o seu caderninho, a sua caneta, o seu lápis, e vamos hoje falar um pouco mais sobre as grandezas. Como na semana passada não houve programa, eu vou dar só uma refrescar a sua memória. Nós falamos sobre tempestades, mas que Jesus está no nosso meio, no meio das tempestades. Jesus estava naquele barco que se levantou grande tempestade no mar, e os discípulos, os apóstolos ali, todos com medo, todos apavorados. E muitas vezes nós estamos vendo as tempestades acontecer e nós ficamos apavorados, temerosos, com medo do que possa acontecer conosco. Mas Jesus estava ali, só que Jesus estava dormindo naquele barco. Você lembra que na semana passada nós falamos sobre isso? Jesus, em forma de homem, também com certeza sentia cansaço. E ali ele deitou-se, inclusive no livro de Marcos e Lucas relatam a mesma história, que Jesus apazigua aquela tempestade. Seja qual for a tempestade que você está passando, meu irmão, minha irmã, Deus vai apaziguar, Deus vai acalmar, Deus vai mostrar para você a solução e dizer: ei, eu sou o Senhor de todas as coisas. Naquele tempo lá foi Jesus. Jesus levantou, orou, os ventos acalmou, as águas pararam, cessaram e eles se admiraram. Lembram? Então foi isso na semana passada que nós falamos. E Jesus, onde ele chegava, tinha multidões. E aí Jesus saiu dali, deu a resposta, por que é que o povo estava temendo, por que é que o povo estava com medo. Se você tem Cristo na sua vida, por que é que você está temendo as coisas deste mundo? Por que é que você anda apreensivo? Ai, não está dando, não vou conseguir. Para com isso, Jesus está no seu barco. Se ele foi convidado a ficar no teu barco, hoje você tem o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nós temos o Espírito Santo de Deus, nosso intercessor, que vai até o Pai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Amém? Então as perguntas, os homens estavam ali, todos eles, e ficaram questionando entre eles: quem é este que até os elementos, até o vento obedece e o mar lhe obedece? Portanto, se você tem Cristo em sua vida, e você que ainda não conhece a Cristo, verdadeiramente, você ouve falar, mas ainda não conseguiu ter um encontro real com Cristo, você ainda não se compromissou, você tem que ter um compromisso com Jesus, autor e consumador da tua fé, porque foi Ele quem te salvou, foi Ele que deu a vida por você, e você só vai conseguir essa verdadeira salvação se você continuar no processo, se você continuar andando com Ele. Não adianta ouvir falar dele e hoje você está aqui e amanhã você está acolá. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa bênção. Então foi mais ou menos isso que nós falamos na semana passada, sobre justamente Jesus apaziguando aquela grande tempestade, que foi nesse mesmo livro de Mateus 8, do versículo 23 ao 27. Anote aí no seu caderninho para você não esquecer e relembrar. Hoje nós vamos falar de algo ainda que é mais forte ainda. Nós estamos vendo as pessoas hoje, parece que elas andam a olho nu, você olhando, parece que elas andam possessas. Parece que elas andam dispersas. Parece que a mente está cauterizada. Quando eles aprendem uma coisa, é só aquilo e não adianta vir com novidade, não adianta vir com esclarecimento, que as pessoas não querem ouvir. Isso se chama potestades celestiais que estão ali nas hostes do inferno, acima, comandando determinadas pessoas, determinadas mentes enfraquecidas. E ali Jesus atravessando, tendo chegado a outra banda, no versículo 28, na província de Gergesenos, ou tem traduções que fala Gadarenos, né? A minha é Gergesenos, saíram-lhes ao encontro 2 endemoniados. Né? Às vezes, para você enfrentar um endemoniado já é complicado. Aí, você enfrentar 2 de uma só vez, 3, 4, 5, depende da reunião, depende daquele dia de culto. Você tem que estar revestido de autoridade. Você tem que ter verdadeiramente uma vida no altar para lidar com esse tipo de situações, que no meio cristão, né, protestante, a gente diz que é culto de libertação. Não é para qualquer pessoa.
Às vezes você acha lindo o trabalho que o irmão faz e se mete a fazer sem antes se preparar, sem antes jejuar, sem antes ler a palavra, sem antes estar com uma vida de que você não tenha nada do que se envergonhar. Porque senão naquele momento, naquela operação ali de milagre, na intercessão ali para a libertação daquela pessoa que possa estar possuída, estar endemoniada, você tem que estar revestido. Jesus atravessou para aquele outro lado e veio 2 endemoniados em sua direção. E aí eu te faço uma pergunta. 2 endemoniados, assim que ele chegou, Jesus do outro lado, na província, multidões já os cercou novamente. Só que mais um fato gigantesco Jesus vai resolver. Jesus é o autor e consumador da minha fé, da sua fé. Se você colocar na mão de Deus Todo-Poderoso hoje, você não precisa colocar na mão de Jesus. Jesus só diz, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu vou me apresentar, eu estarei por ali, eu vou resolver a situação de vocês. Mas ele disse, eu vos deixarei o Espírito Santo Consolador. Então o Espírito Santo é teu intercessor hoje. Então a tua oração é como está escrito lá no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. A tua oração é direta para com Deus. Por que você tem essa liberdade hoje, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte? Porque o véu se rasgou. Você não precisa só do líder espiritual para interceder por você, não. Você não precisa mais pagar sacrifícios, como era feito no passado. Oferecia animais, oferecia aves, em prol, a favor, para que Deus perdoasse os pecados daquelas gerações. Aí veio o sacrifício maior chamado Jesus Cristo. Então, qualquer outro tipo de sacrifício, amado, que você fizer, você está anulando todo o processo que Jesus veio, sofreu, padeceu, morreu por você, sem ter pecado. Mas ele pegou para si todas as suas dores, todo o afastamento, toda a enfermidade, que era o homem desligado com Deus. Enfermidade significa você está desligado. É o homem desligado de Deus. Agora a doença é algo diagnosticado. Agora a enfermidade é doença do espírito, na alma. Então, Jesus, quando ele atravessou, que chegou do outro lado, na província, como era o nome dessa província, eu acabei de falar para você, Gergesenos ou Gadareno. Vamos confirmar isso também no livro de Marcos. Anote aí, Marcos capítulo 5, versículo 1 e Lucas capítulo 8, versículo 26. Vamos lá primeiro, aqui no livro de Marcos capítulo 5, versículo 1, em nome de Jesus. Para você tomar ciência que o evangelho ele é interligado, que Mateus, Marcos, Lucas e João falam, geralmente um ou está relatando aquilo que o outro disse. E aqui diz em Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Você vê que Mateus escreve Gergesenos, na tribo de Gerson, e aqui Gadarenos. E aí saiu Jesus do barco, logo veio ao seu encontro do sepulcro. Aqui Marcos só vê um homem com espíritos imundos, o qual tinha sua morada onde? Que eu vou lhe fazer essa pergunta depois. Então você vê que na visão de Marcos, de onde ele estava, ele só viu um. De onde Mateus estava, ele viu os 2 vindo de lá. Amém? Aí você vai em Lucas, capítulo 8. Vamos ver o que Lucas fala na mesma coisa, versículos 26 em diante. Lucas, capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra de Gadarenos. Lucas torna a falar que o nome do lugar é Gadarenos. E lá, curiosidade em Mateus, ele fala Gergesenos. E navegaram a terra de Gadarenos, que estava defronte da Galileia. E quando ele desceu para a terra, saindo do barco, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha só onde que ele morava. Olha a situação desse endemoniado. O endemoniado, ele vai indo até que ele perde tudo, perde o sentido. Olha onde esse homem aqui, eu ia fazer justamente agora. O que é que acontece? Sai o encontro 2. Mateus viu 2.
Já Marcos e Lucas, na posição que eles estavam, conseguiram enxergar um. A multidão era grande demais. Por isso que o evangelho é escrito segundo a visão de Mateus, segundo Marcos, segundo a visão de Lucas, segundo a visão de João. É porque você pode estar no mesmo ambiente que eu estou, você pode estar no mesmo culto que eu estou, você pode às vezes estar na mesma empresa que eu trabalho, e determinada situação acontece ali que você viu mais coisas do que eu. E eu vou relatar aquilo ali. Não é que aqui existe uma confusão, é uma questão de ângulo, é uma questão de onde eu estava. O que eu estou sentado hoje aqui na rádio, eu estou vendo o que está na minha frente, o que está atrás, eu estou vendo através de uma filmagem. Que tem lá um banner ali atrás com o endereço da rádio Voz Amiga, tá? Bem bonito. Mas eu não estou enxergando. Na minha lateral esquerda, na minha lateral direita, eu estou focado aqui no microfone, eu estou focado na câmera, eu estou focado aqui na prateleira, né, nos documentos da rádio. Estou focado no irmão João, que está ali escondidinho. Mas, se outra pessoa entrar aqui no mesmo ambiente, ele vai relatar outras coisas. Então, aqui, Mateus está descrevendo que aqueles dois homens saíram ao encontro de Jesus e eles moravam nos sepulcros. Olha onde eles moravam. Eles moravam no cemitério. E nós já ouvimos relato de pessoas no decorrer da nossa caminhada cristã, que tem pessoas que são endemoniados e que vão violar os túmulos. E vou falar algo forte. Chegam a tirar pedaços, às vezes, para se alimentarem. De tão possesso que eles ficam. E aí depois você conversa com uma pessoa que foi liberta, você pergunta, eles não sentem o gosto, eles não sentem o paladar quando eles estão fazendo aquelas coisas horríveis, a qual o inimigo, o demônio pede para que eles façam. É coisa muito séria, igreja, você está ouvindo nessa manhã. É lidar com esse tipo de situações. Não é fácil, mas você, nós temos que acreditar que existe o bem, assim como existe o mal. Nós temos que acreditar que existe um céu e que existe um inferno. Nós temos que acreditar que se você não mudar suas atitudes, você vai para um desses dois lugares. Eu te digo com certeza, se não houver mudança de vida, se não houver arrependimento, a palavra diz que todo aquele que crê, for batizado, será salvo, e aquele que não, está condenado. Não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus, e eu creio que você que está aí do outro lado, você acredita em Deus, você acredita em Jesus, você acredita no Espírito Santo, você acredita em anjos, só muitas vezes você não consegue ter força. Não é só você, quantas situações eu já passei na minha vida cristã, que eu senti vontade de parar, de desistir, mas o Senhor me ergue. Eu tinha uma parceira que andava comigo durante 32 anos fazendo missões. A palavra de Deus diz que ele sempre mandava Jesus assim, de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. Nunca pense que você está só, e Jesus disse, se houver duas pessoas conversando sobre a minha pessoa, eu já estou ali. Ou seja, você já está falando de Jesus, ele já está presente. E ali aqueles dois saíram do sepulcro, e ninguém podia, porque eles eram o quê? Eles eram ferozes, eles eram bravos. De onde eles estavam vindo? Do sepulcro. E como que eles eram? Ferozes, ferozes até demais. Era que ninguém podia passar por aquele caminho. Presta atenção, ninguém podia passar por aquela direção ali, por aquele caminho. De tão ferozes que eles eram, de tanto que eles atacavam as pessoas. Eram violentíssimos. E ali no relato aqui do autor Lucas, fala que não andavam vestidos, ou seja, eles andavam nus. Era um perigo constante para as pessoas que passavam ali. E quantas situações você tem enfrentado, você que mora em lugares que são perigosos, onde você muitas vezes não pode passar, porque ali existe uma resistência, existe um domínio, entre aspas, do mal, pessoas armadas, é tiroteio no meio da rua, é violência, né? É estupro, é assassinatos a sangue frio,
É pessoas se sentindo juízes matando por conta própria. Aí vem a justiça mandada, vai a polícia, troca tiro, morre gente de um lado inocente, morre gente do outro lado inocente. E muita gente sabe que não pode passar por ali. Nós temos aqui no Brasil as linhas determinadas no estado do Rio de Janeiro que são perigosíssimas para as pessoas atravessarem. Por isso você tem que estar revestido de autoridade, você tem que estar com uma vida condigna, você tem que estar como Jesus estava, você tem que pedir: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero andar como Jesus andava. Jesus andava por qualquer lugar e sem temor, respeitando. Ele respeitava os lugares, mas ele não tinha medo de andar por aqueles lugares. Então você, eu, como é que anda a tua vida? Eles clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Agora eu te faço uma pergunta. O inimigo de nossas vidas, que é o mesmo inimigo de Deus, ele tem perguntado e tem te identificado quando você chega: eu sei quem é você. Agora você, eu não te conheço. Qual é a afirmativa que as pessoas fazem? Ali, ó, vai uma pessoa que realmente eu conheço, aquele ali tem uma vida no altar, ele é crente, ele é filho de Deus mesmo, é uma mulher de respeito, é um homem de respeito, que não tem do que se envergonhar. Ou será que o inimigo identifica você? Ih, ele é parecido comigo. Ele anda nas mesmas bagunças que eu. Agora de noite ele veste ali a indrumedária, ele veste aquele aparato, veste aquela roupa, se veste parecendo um santarrão e vai para a igreja e glorifica e dá glória a Deus, fala até em mistério. Mas a vida dele não é daquela maneira. Aí quando você chega para agir em cima e expulsar e mandar embora o mal, libertar aquela vida que está cativa do demônio, ele vai rir da sua cara se você não estiver afiado na palavra. Porque logo de longe, eis que eles clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Eles já identificaram quem era Jesus. As pessoas lá fora estão identificando quem é você. Mas de que forma estão identificando você? De que forma estão taxando você? Ali é um mentiroso, ali é falso. Um dia ele está na igreja, outro dia ele está no boteco, outro dia ele está nas religiões afrodescendentes, outro dia ele está lá nos espíritos, outro dia ele está nos maçons, outro dia... Todo dia você está num lugar diferente porque você ainda não achou o seu lugar. Não tenho nada contra religião de quem quer que seja. Agora, não senta comigo para me perguntar qual é a razão da minha fé, que eu vou mostrar dentro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tem os seus mandamentos, você tem seus ensinamentos. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para uma escola bíblica, mas como eu citei isso, pessoas podem se sentir magoadas. Não é isso. Mas em nome de Jesus, ele já foi se aproximando e já disseram: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Que tempo era esse que eles esperam? Eles esperam um tempo em que eles realmente serão todos condenados, junto com Satanás, os falsos profetas, o anticristo, os demônios que são os anjos caídos que foram expulsos lá do céu, e todos os mentirosos, viciados, que a Bíblia fala, vão ser lançados no inferno. Aí lá eles vão ser atormentados para sempre, porque lá não existe dia, lá não existe noite, é só escuridão. Ou seja, é sempre escuro. E lá a palavra de Deus fala que há ranger de dentes, dores, gemidos. E aqui eles gritam: ah, tu vieste nos atormentar antes do tempo? Todo tempo que você vê uma pessoa endemoniada é tempo de você lutar, de você orar, de você clamar o nome de Jesus que tem poder e aquele demônio sair da vida daquela pessoa. Eles reclamaram. E eles, os demônios, sabem que chegará o dia em que todos eles juntos com Satanás serão atormentados para todo sempre. Só que eles achavam que ali estava bom para eles é quem comandava a área, né? Como diz a linguagem. Aqui é nosso, o pedaço é nosso, o território é nosso. Porque Satanás, ele oferece as coisas que não é dele. Ele não tem absolutamente algo para te oferecer que seja dele.
tudo é mentira dele. Ele não tem nada aqui na face da terra. Ele não tem riqueza. Ele não tem poder. O poder emana dos céus, emana de Deus. Você não precisa ter medo agora porque nós estamos falando de endemoniado. Esses aqui eram violentos, eram ferozes, andavam nu, dormiam, moravam nos sepulcros. Pode ser o tamanho que for o demônio. Quando o seu Deus é apresentado, aquele demônio vira um grãozinho de areia. E você, eu, nós, não precisamos ter medo diante daquela situação se a nossa vida estiver correta. Se a nossa vida está no altar. Se não, meu irmão, não se meta ainda em cultos de libertação, porque você vai se escandalizar, você vai sofrer, você vai se assustar, você vai ficar apavorado, porque você não vai saber lidar com aquela situação. Então vai orar mais, vai se preparar mais, vai ler mais a palavra de Deus, porque ela está aqui pronta para te ensinar, para me ensinar, para ensinar a todos nós. Amém? E andavam eles pastando diante ali. Jesus viu toda aquela situação. Vieste aqui nos atormentar? Eu li aqui como está em Lucas, né? Eles clamaram dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado. Quando Jesus viu eles dois, Jesus já deu uma ordem ao espírito imundo que saíssem daqueles homens. Pois já havia muito tempo que eles se arrebatavam e guardavam-se presos com grilhões em cadeia, quebrados nas prisões, eram impelidos pelos demônios para os desertos. E perguntaram Jesus para eles: qual é o teu nome? É uma única vez que aparece na Bíblia Jesus faz uma entrevista. Qual é o teu nome? Que é para aquele povo saber que a autoridade que Jesus tinha era realmente sobre demônios. E Jesus faz uma pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião. Legião quer dizer que eram vários demônios que tomavam conta daquele corpo. Não era apenas um, eram vários. Se você for enumerar, tem demônio do vício, tem o demônio da prostituição, o demônio da mentira, o demônio da inveja, o demônio da bebida, o demônio do tabagismo. E aí vai. São vários e eles todos se acham que podem se colocar dentro do corpo daquela pessoa que está endemoniada. Eles eram presos. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião, porque eles entravam nele muitos demônios. Onde que está isso escrito, missionário? Mais detalhado, no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 26 em diante. Você lê que vai estar relatado sobre isso, porque Mateus, ele fala somente: clamaram dizendo: que temos nós contigo, e vieste nos atormentar, e andava ali de longe, pastando uma manada de porcos. Olha só o que é que vai acontecer. Jesus chega, aqueles demoniados furiosos, ferozes, andavam nus, moravam nos sepulcros e tinha uma legião que comandava a vida deles. E ali aparece de repente os criadores de porcos, estavam ali próximo e havia um penhasco, um despenhadeiro. Os demônios, eles sempre vão querer barganhar, sempre vão querer negociar com você que está trabalhando aquela vida. Olha só o que é que eles dizem. Rogaram-lhe dizendo: se nos expulsa daqui, permita que entremos naquela manada de porcos. Então, todo demônio, ele vai tentar barganhar com você, comigo, com nós, porque ele não está satisfeito que você vai expulsá-lo dali no nome de Jesus. Hoje você o expulsa em nome de Jesus e ele vai barganhar com você. Ei, eu posso ficar lá naquele canto? Eu posso ir lá naquela outra pessoa? Que aquela pessoa também é tribulosa igual eu? Eu estou rindo porque tem cristãos que estão em situações deploráveis. E o inimigo, ele pede consentimento. E Jesus aqui vai dar o consentimento. Porque Jesus disse: ali são porcos, né? São vidas menores, eu sei lá o que é que Jesus pensou. Porque Jesus podia simplesmente dizer não, mas para provar aquela multidão que o acompanhava, porque a multidão gosta de ver sinais, a multidão gosta de ver milagres e nomes, né?
Quando você vai num culto de revelação, que o pastor revela e que fala o nome, aí aquela pessoa, alguém fazendo um feitiço, uma bruxaria, algo terrível do mal, né? Você se... Oh, que maravilha, aquilo é verdadeiro. Então eles rogam e dizem, os demônios rogam dizendo para eles entrar naquela manada de porcos. Olha o que Jesus disse: ide. Porque todas as vezes que Jesus encontrou endemoniados, ele só dizia: sai deles, cala-te. Jesus não entrevistava, Jesus não falava, Jesus não ficava ali estirgando, puxando, esticando a corda e soltando, não. Jesus já chegava com autoridade. Ei, meu irmão, minha irmã, você tem que ter autoridade. Quando você vai trabalhar com esta área, você que está nos ouvindo, você gosta, você trabalha ou você tem curiosidade de trabalhar nessa área, te prepara. Te prepara, porque o inimigo vai te oferecer coisas que ele não tem. Ele vai querer barganhar com você coisas que você pode dizer não. Não, vai para as profundezas do abismo. Mas Jesus queria mostrar algo além de expulsar o demônio, aquela legião de demônio do corpo daqueles ali. Jesus simplesmente disse: ide. Só disse isso. E saindo-se, introduziram-se na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Ei, eu quero te chamar a sua atenção para esse tópico. A pessoa que é endemoniada, ela pode chegar à morte. Os demônios sufocam e podem matá-la. Né? Está escrito aqui. O que eles fizeram ali? Eles viram de longe, né, aquela manada de porcos. E eles barganharam. Jesus disse: ide. E aqueles demônios entraram todos naquela manada de porcos que se precipitaram naquele grande abismo. E você sabe quantos eram aquela manada de porcos? Eram quase 2.000 porcos que pularam o despenhadeiro abaixo. Eles correram. Às vezes você vê o seu cachorro latindo e você não vê nada passando na rua. Os animais, segundo grandes tempos de caminhada, eles veem o mal passeando. Eles veem. Por isso que eles latem e você vai lá, não tem um gato, não tem outro cachorro, não tem pessoas passando na rua, e ele está desesperado, porque ele está vendo algo ruim. Então, se você ainda não acredita, observe seu animalzinho de estimação. Quando ele começar a latir, sai de ponta de pé, vai ver o que é. Às vezes não tem nada lá fora. Às vezes pode ser que tenha um gato lá no muro provocando ele, e ele está latindo. Às vezes pode ser algum gatuno, algum ladrão que veio tentar roubar a tua casa e ele está te avisando. Mas a maioria das vezes, nos bairros mais pobres, que tem muito cachorro na rua, e às vezes não tem nenhum cachorro na rua, e o seu começa a latir. E se você abrir devagarzinho a fresta da sua porta, você vai ver que não tem nada lá fora. Aí você pode fazer a oração em nome de Jesus. Mal que está vigiando a minha casa, o anjo do Senhor te expurga agora. Amém? Então, como eles pediram aqui, os porcos ficaram tão apavorados, tão angustiados, tanto quanto o endemoniado, e se precipitaram, foram lá e morreram. Nós temos uma passagem quase que dá para comparar. A dor que sentiu Judas. Judas se sentiu, ele tinha traído uma pessoa inocente, devolveu o dinheiro, se arrependeu. Não sei se deu tempo para ele se arrepender. Ele foi lá e se suicidou, amarrou uma corda e as entranhas dele saiu fora do corpo quando ele bateu no despenhadeiro lá pendurado pela corda. Qual seria o remorso dele? Porque a Bíblia não fala que tem perdão para o suicida. Mas a que ponto ele chegou ali? E os porcos não foram precipitados ali no mar. Os porqueiros fugiram. As pessoas que estavam cuidando dos porcos chegaram à cidade e divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eles foram lá contar primeiro o que tinha acontecido, a libertação dos endemoniados. Que aqui Mateus está falando que eram 2. Já Marcos e Lucas só viram 1, de onde eles estavam.
Então é segundo a visão deles. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Olha qual foi a atitude das pessoas. Em vez de agradecerem o que Jesus acabara de fazer, né? Eles fugiram, foram para a cidade e contaram sobre o endemoniado. E qual foi o fato curioso que acontece, né? Chamado e nos chama a atenção. Em vez daqueles moradores ficarem agradecidos pelo que Jesus Cristo fez ao livrarem ele do mal, pensaram no prejuízo material, então pediram que Jesus se retirasse daquele lugar. O que é melhor? Você perder uma vida humana, né? Se é na concepção, ou você perder os animais que você vai recuperar, que você vai colocar outros, porque às vezes você já tinha outros filhotes menores lá nos seus apriscos, nos seus currais, nas suas pocilgas, no seu campo. Né? Mas às vezes as pessoas dão mais valor aos bens materiais que a pessoas. Eles preferem se afastar. Jesus Cristo se retirasse, em vez de agradecer pelo que Cristo Jesus fez, às vezes ele nos faz livrando de alguma coisa. Muitas vezes reclamamos e agimos assim, da mesma forma que eles agiram. Vamos reclamar, ó Cristo, meu carro ficou amassado. Ei, peraí, você não lembra que o livramento que ele te deu. Você não lembra disso. Você só lembra no prejuízo material. Ah, eu tinha uma aplicação de um dinheiro, aí perdi na bolsa. Amém, você coloca outros. Aí você acha que Deus não está operando. Aí Deus está livrando você de um acidente violento, Deus está te livrando de uma morte, de um assalto. Ou às vezes você foi levaram teu celular, levaram o dinheirinho que você tinha e você começa a reclamar. Ei, espera um pouco, volta para a tua situação e vê o livramento que Deus te deu de você não ser atacado ou agredido, você sofrer uma violência maior, às vezes um tiro, uma facada, uma batida de carro, você ficar tetraplégico. Né? Não, meu carrão. Fica preocupado com bens materiais. Assim foi os porqueiros. Eles foram lá, relataram do milagre que Jesus havia feito, de libertar aquele que andava nu, morava nos sepulcros, eram ferozes, ninguém passava por aquele lugar. Eles não vislumbraram, ou seja, eles não se maravilharam imediatamente com aquilo que aconteceu. Eles só chegaram lá e disseram, o endemoniado está livre lá, mas nós perdemos a manada de porco. Legião. E andava ali eles pastando, né? Então aqui Mateus vai terminar dizendo, eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Vieram todos de Gadarenos, ou Gergesenos, como está escrito aqui. Mateus escreve Gergeseno, já Marcos e Lucas escrevem Gadarenos. Vieram todos e rogaram-lhe, imploraram que Jesus se retirasse daquele termo, que Jesus fosse embora, que Jesus não fizesse mais nada naquele lugar. E quantas vezes nós nos colocamos nessas situações em que Jesus está operando milagres, Jesus está agindo, Jesus está fazendo coisas grandiosas, e às vezes as pessoas pedem que o Espírito Santo se retire daquele lugar. Porque ele coloca o braço na porta da igreja, ele diz, eu sou o dono daqui. É conforme eu quero. Eu até brinco com as pessoas há muitos anos, que eu criei o livro de número 67, que na Bíblia cristã nossa aqui é só 66 livros, mas eu criei o 67. É o segundo são eu. Eu gosto assim, eu quero, eu não aceito, é eu, minha igreja é assim, eu sou assim, minha casa é assim, eu sou assim, minha empresa é assim, é só eu. O eu egoísta, né? Então parem com isso. Bens materiais que você perdeu por um grande livramento que Deus te deu, agradeça primeiro por você, por Deus te livrar de determinadas situações. Amém? E que nessa manhã você possa entender que ali aquela situação, eles reconheceram Jesus, disseram, ei, Filho do Deus Altíssimo. Será que a pessoa endemoniada, ela olhar para você, ela vai te reconhecer como um verdadeiro cristão?
ou meia sola? Ou vai dizer e vai te acusar? Que nada, você vem falar comigo se você vive muitas vezes pior do que eu, ou igual a mim. Aqueles moradores igual daquela cidade disseram para Jesus que não podia fazer isso, reclamaram e tiraram algo deles e não perceberam no livramento o que não sabem e que nos fará mal, maiores ainda. Devemos sempre agradecer por tudo que Jesus Cristo fez, faz e fará por nós. Devemos agradecer a Deus hoje pela presença do seu Espírito Santo dentro de nós. Devemos agradecer a Deus por ter rasgado o véu. Hoje nós podemos falar com Deus, pedir, rogar, agradecer. Nesse tempo aqui que nós estamos estudando hoje, terminando o livro de Mateus, capítulo 8, era Cristo que estava presente ali. Hoje Jesus está sentado à direita do Pai. Então a tua oração é direcionada verdadeiramente direta a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele possa interceder por você também, te ajudar, no nome de Jesus. Naquele tempo não, eles iam direto a Jesus, pedindo, e Jesus realizava milagres. Jesus realizava libertações, curas. E eu quero que você, meu amigo, que está do outro lado, saiba que hoje você tem uma escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Está escrito aqui, eu tenho até um pedacinho só para você entender aqui. Presta atenção nesse louvor aqui, rapidamente, que eu já vou encerrar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Aqueles endemoniados só disseram, o que é que tu não vem nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem que haverá o tempo determinado por Deus, em que eles serão lançados no inferno, e do inferno será lançado num grande lago de fogo, aonde lá vai ranger de dentes, dores e sofrimento eternamente. Agora você pode escolher qual é a vida que você quer após você descer à sepultura. Após a libertação que o Senhor fizer na tua vida, qual é a vida que você quer? Só quer um milagre ou você quer o autor do milagre? Então nessa manhã que você possa sentir verdadeiramente que Jesus quer libertar você de alguma coisa. Às vezes nós temos algo dentro de nós que ainda não confessamos, que a gente quer deixar guardadinho porque acha que nós temos força para resolver. Te digo com toda sinceridade, você, nós não temos força de resolvermos problemas. Muito poucas vezes se ouviu falar em solução de alguma coisa que você tomou atitude e que deu certo. Vamos dizer aí uma média de 3%, 1% das coisas que você tenta resolver no teu braço, na tua maneira, no seu modo de vida. E poucas vezes você conseguiu êxito. Um êxito, né? De ter conseguido se livrar de determinados problemas. Então o Senhor nessa manhã quer perguntar para você, você é reconhecido como verdadeiro cristão? Quando os endemoniados se aproximarem onde você estiver, no culto, aonde você estiver, às vezes numa empresa, pode manifestar. Você está apto a chegar perto dele e ser reconhecido como um verdadeiro cristão? Se não, meu amigo, é aquilo que eu disse no início da aula. Vá se preparar, vai estudar, vai se consagrar, vai jejuar, vá ler a Bíblia. Vá se preparar, porque você lendo a Bíblia, você está ouvindo, e é ouvir ali que vai aumentar a tua fé, de você partir para cima do problema e dizer, em nome de Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, sai do meu caminho. E aqui foi a única vez que Jesus entrevistou, que era para o povo saber que Jesus realmente estava lidando com legiões de demônios. E aí ele perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, Legião. Das outras vezes ele sempre diz, sai, cala-te, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Então é a fé
sua, unida à minha, que vai fazer algo tremendo no reino, vai movimentar o reino e Deus vai mandar a resposta, amém? Vamos orar sobre a palavra de Deus que nós estudamos. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que estudamos no capítulo 8 do livro de Mateus. Nós encerramos esse capítulo semana que vem, em nome do Senhor Jesus, se Ele permitir. Nós vamos começar o capítulo 9 do mesmo livro de Mateus. Mas eu quero dizer a você que hoje, e nesses estudos que nós temos tido pela Rádio Voz Amiga, através da Bíblia, nós temos aprendido do Senhor. Grandes revelações o Senhor está fazendo através de estudar a Bíblia. Nós aqui é um estudo bíblico. É que você descubra as curiosidades que muitas vezes você estava no culto, não deu tempo de prestar atenção em tudo. E aí você lendo novamente, relê outra vez, quantas vezes for necessário. E cada vez que você lê, você vai receber novas revelações, porque ela é a palavra revelada, viva e eficaz. Eu quero que você tenha isso como prática. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra estudada. Aquilo que nos foi revelado, eu creio, Pai. E aquilo que eu ainda não alcancei, tenho certeza que teu Espírito Santo vai estar nos ensinando, vai estar ensinando os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Eu quero orar também pelo caderno da rádio. Nós estamos aqui na Rádio Voz Amiga. Eu quero convidar você, desafiar você, né, a compartilhar, né, o aplicativo, o site, né, dar um like, ativar o sininho, se inscrever. E se você sente no teu coração a chama ardente de evangelizar, liga, né, baixa o aplicativo, entre em contato com o irmão João e ele vai te passar as informações e você vai ser mais um semeador. Você vai semear no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A vantagem que nós temos hoje da rádio e internet é que ela alcança o mundo. E você pode ser esse grande anunciador, né? Eu, certa vez, falei, e Deus falou que eu andaria por lugares que eu nunca andei. Eu estou andando agora, através da rádio web. Eu estou andando em lugares e tem ouvintes que estão ouvindo a minha voz, a voz do Espírito Santo, quando nós estamos meditando na palavra, em lugares que eu tenho certeza que posso até morrer sem nunca ir lá. Mas haverá lugares que eu ainda pretendo passar, se Deus assim nos permitir. Então eu vou orar por esse caderno de oração que está na minha mão. Você que é ouvinte, você quer colocar o seu nome aqui nesse caderno de oração. Existem vários intercessores que passam aqui pelo microfone dessa Rádio Voz Amiga. E que estamos todos num só espírito, apresentando o teu pedido a Deus através do teu nome. Nós não sabemos a tua necessidade, mas sabemos que você está confiando no mesmo Deus que eu confio. No mesmo Deus que outros aqui oram, apresentando que é o mesmo Deus que eu sirvo. Pai eterno, Pai bondoso, em nome de Jesus. Neste caderno de oração, Deus está dezenas de nomes, de pessoas que estão acreditando no poder do milagre, que estão acreditando, meu Deus, que podem ser libertos, curados, transformados, que a sua vida material pode ser transformada. E em nome de Jesus, Pai, eles possam receber a vitória, a bênção, a resposta. Às vezes, Pai, pode não ser a minha resposta, aquela que eu estava esperando, mas é uma resposta maior, melhor que o Senhor tem para dar. Então o teu nome está aqui nesse caderno, se ele está escrito aqui, já foi levado pelos anjos, já está anotado no céu. E pode ter certeza que Deus vai te responder. Ele não vai te deixar sem resposta. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? E amém. Diga graças a Deus, agradeça a Deus pela vida do missionário. Eu preciso de orações, né? Nós precisamos de oração, de intercessores. E te convido mais uma vez a você ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Ah, missionário, mas eu não tenho tempo. Tem sim, se você procurar dentro
da tua agenda, você vai se reorganizar e vai sobrar nem que seja ali uma meia hora, 1 hora, para você ler todos os dias. Mas pegue um livro, seja Novo Testamento, Antigo Testamento, que você quer ler. Pegue aquele livro e leia diariamente, em sequência. E aqui nós começamos na rádio, a escola bíblica, no livro de Mateus. Se você quer começar no livro de Atos dos Apóstolos, eu não sei, escolhe um livro, desde que todos os dias você leia um capítulo. Só que eu te ensino algo grande para você estudar a palavra de Deus. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, ora antes para Deus te dar revelações, para Deus te dar esclarecimento do que você está ouvindo ali. Ou senão, você, quando terminar, você ora novamente: Senhor, muito obrigado pelo que eu li, aquilo que eu entendi, aquilo que me foi revelado. E o que não me foi, Senhor, ainda que eu não alcancei, eu tenho certeza que é verdadeiro. Eu acredito porque está escrito. E se está escrito nesta palavra, amada igreja, amados ouvintes, irmãos, amigos, você que quer se achegar ao Evangelho, aqui tem toda a orientação para a tua vida. Como assim a minha vida tem sido orientada, baseada tão somente na palavra de Deus. Tive muitas pessoas que me ajudaram pelo caminho ao crescimento espiritual, a me ensinar a usar a espada. Porque se não houver treinamento, meu amigo, você vai pegar a espada e vai terminar cortando a si próprio, né? Porque a letra pode matar. Aí você vai criar segundo a sua vontade. E que nessa manhã de domingo você possa estar em volta com a sua família, reunido, e chamar, convidá-los: ei, espera um pouquinho, vamos ler aqui só. Eu escolhi um livro que Deus tocou no meu coração, marca no teu caderninho. É por isso que nós pedimos que você fique com o caderno do lado, uma caneta, anotando, porque nem sempre dá tempo as referências. Mas Deus te deu um livro para você estudar. Estude esse livro. Todos os dias leia, adquira o hábito como tomar banho, comer, almoçar, jantar, né, tomar o seu café, dormir. Adquira a mesma maneira de ler a palavra de Deus todos os dias para que você possa crescer em espírito e em verdade. Eu vou orar agradecendo a Deus, encerrando a escola bíblica de hoje, acreditando que Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida ainda no decorrer do domingo, o primeiro dia da semana. A primícia é onde você vai oferecer as primeiras coisas de melhor na sua vida. Aos ouvintes que têm nos acompanhado diariamente nos domingos, né? Todos os domingos estão ligados, eu quero agradecer a você. Divulgue, fale, divulgue mais, né? A pastora Roseli está ouvindo a programação. Muito obrigado pela sua audiência. Tenho certeza que o crescimento espiritual vai acontecer na sua vida, pastora, na sua casa, na sua família, né? Na sua igreja, aonde a senhora estiver. Busque sempre esta palavra. Muito obrigado pela sua audiência. E tem outras pessoas que estão sempre na sintonia. Que Deus possa esclarecer no decorrer desta semana vindoura, né? Que hoje é só o primeiro dia da semana. Vamos orar em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, nesta manhã de domingo, Senhor, eu só tenho a agradecer. Eu tenho que te agradecer, ó Deus, pela Rádio Voz Amiga. Eu tenho que te agradecer pela vida do irmão João, da irmã Laudicé, da irmã Ana Olívia. Eu tenho que te agradecer, ó Deus, pela vida dos ouvintes que estão aí sintonizados nesta rádio. Eu tenho que agradecer ao Brasil. Eu tenho que agradecer às pessoas que estão no mundo. A todos vocês que sintonizam, que participam das programações, que pedem seus louvores, pedem orações e acreditam que Deus resolve todas as coisas. Continue acreditando, continue nessa força, continue sintonizado, divulgue, baixe o aplicativo se você ainda não tem e já passe para o seu grupo, divulgue, mas participa. Não diz apenas que você ouve, só você não. Participa, faça um pedido de louvor, um pedido de oração. Divulgue.
que quanto mais ouvirem falar de Jesus, mais rápido ele voltará. Ele diz que quando todos ouvirem falar de mim, eu voltarei. Então te prepara, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus, em nome de Jesus. Uma abençoada semana. Amém.